Existe uma coisa que ninguém te conta sobre ter adversários. Eles não precisam permanecer sendo seus adversários para sempre. E às 23h da noite, quando o mundo dorme, algo extraordinário pode acontecer. Eu sei exatamente como você se sente agora. Aquela sensação de estar sendo sabotado, de pessoas agindo sorrateiramente contra você, de acordar toda manhã sabendo que alguém está torcendo pelo seu fracasso. Talvez seja no trabalho. Aquela pessoa que finge sorrir, mas você sente a maldade disfarçada em seu olhar. Ou na família. Aquela tensão constante que corrói por dentro. Ou até mesmo amigos que se tornaram algo diferente. O que eu vou te contar agora mudou completamente a vida de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. E pode mudar a sua também. Mas antes que você pense que isso é apenas mais uma história bonita, eu preciso te avisar de algo. O que Kathryn Kuhlman descobriu não é brincadeira. Não é algo para fazer por curiosidade. Porque quando você ora dessa forma específica, as pessoas realmente mudam. E nem sempre você está preparado para ver seus maiores inimigos se tornarem diferentes. Kathryn Kuhlman tinha 42 anos quando descobriu isso. Trabalhava numa empresa de contabilidade há quase uma década. Era respeitada, competente, mas havia 3 pessoas naquela empresa que pareciam ter feito da vida dela um inferno particular. Isabela, da gerência, Ricardo, do departamento vizinho, e Luana, que era sua subordinada, mas agia como se fosse sua chefe. Toda manhã era a mesma coisa. Isabela questionava cada decisão sua em reuniões. Ricardo espalhava rumores sobre sua competência. Luana sabotava projetos e depois apontava os erros para todo mundo ver. Kathryn Kuhlman chegava em casa destruída, espiritualmente exausta, fisicamente doente de tanto estresse. Até que numa quinta-feira à noite, aos prantos no seu quarto, ela decidiu tentar algo que sua avó havia ensinado décadas atrás. Algo sobre orar pelos inimigos de uma forma específica. Não era apenas perdoe meus inimigos. Era algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Sua avó havia dito: Kathryn Kuhlman, quando você ora pelos seus inimigos da forma certa, no horário certo, pelo tempo certo, você não está apenas pedindo proteção. Você está ativando algo no universo que força a transformação. E o horário era sempre 23h. Nunca antes, nunca depois. Por quê? Sua avó explicava que às 23h, a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual fica mais fina. É quando suas palavras têm mais peso no universo. É quando a energia da oração penetra mais fundo no coração de quem você está orando. Mas há algo mais profundo aqui. 23h é a última hora do dia antes da virada. É o momento de transição. O momento onde o hoje se torna ontem e o amanhã nasce. É quando a alma humana está mais receptiva à mudança. Quando as defesas psicológicas estão relaxadas pelo cansaço. Quando o subconsciente, que durante o dia resiste à transformação, finalmente se abre. Sua avó dizia que as orações feitas às 23h chegam direto ao coração adormecido da pessoa. Contornam a mente consciente que criou toda a resistência e a raiva. Mas tinha que ser por 9 noites consecutivas. Nem 8, nem 10, 9. Kathryn Kuhlman nunca havia tentado. Sempre achou que era superstição de pessoa mais velha. Mas naquela quinta-feira, com lágrimas de desespero nos olhos, ela decidiu tentar. 23h em ponto. Ela se ajoelhou ao lado da cama, fechou os olhos e começou. Na primeira noite, ela orou por Isabela. Não pediu para que Isabela fosse punida. Não pediu para que Isabela sofresse. Ela orou para que Isabela encontrasse paz interior. Para que Isabela parasse de sentir necessidade de atacar outras pessoas. Estranho, não é? Orar pela paz interior de quem te faz mal? Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você ora pela transformação interna do seu inimigo, você está atacando a raiz do problema, não o comportamento.
a raiz. Na segunda noite, ela orou por Ricardo. Pediu para que ele encontrasse propósito na vida, para que parasse de buscar valor próprio diminuindo outras pessoas. Na terceira noite, Luana orou para que ela encontrasse autoconfiança, para que não precisasse mais provar seu valor, destruindo o trabalho dos outros. E a cada noite, algo curioso acontecia. Kathryn Kuhlman não apenas orava pelos outros, ela sentia algo mudando dentro dela também. Era como se um manto de luz estivesse se formando ao seu redor. Proteção que crescia a cada oração. Na quarta manhã, algo aconteceu. Isabela a cumprimentou no corredor. Não apenas um oi formal, um bom dia genuíno, com um meio sorriso. Kathryn Kuhlman ficou confusa. Seria coincidência? Na quinta manhã, Ricardo não fez nenhum comentário sarcástico na reunião. Na verdade, ele até concordou com uma sugestão dela. Na sexta manhã, Luana trouxe café para ela. "Pensei que você poderia gostar", disse quase timidamente. Kathryn Kuhlman estava começando a perceber. Não eram coincidências. Mas a verdadeira transformação veio na sétima noite. Ela estava orando, como sempre, às 23 horas, quando sentiu algo diferente. Uma presença. Uma energia quase palpável no quarto. E uma voz interior, clara como cristal, disse: "Eles estão mudando porque você parou de lutar contra eles. Você começou a lutar pela alma deles." Naquele momento, Kathryn Kuhlman entendeu algo revolucionário. Durante anos, ela havia resistido aos seus inimigos, criado barreiras, devolvido energia negativa com energia negativa. Mas resistência cria mais resistência. Negatividade alimenta mais negatividade. Quando você ora pelo bem-estar espiritual dos seus inimigos, você quebra o ciclo. Você para de alimentar a guerra energética. E aí é que a mágica acontece. Na oitava manhã, Isabela a chamou para uma conversa privada. "Kathryn Kuhlman", ela disse, "eu queria pedir desculpas. Eu não sei por que tenho sido tão difícil com você. Você não merece isso." E então Isabela fez algo que chocou Kathryn Kuhlman. Ela começou a chorar. Ali, na sala de reuniões vazia, Isabela revelou que estava passando por um divórcio difícil, que estava com medo de perder o emprego, que atacava Kathryn Kuhlman porque via nela estabilidade que ela mesma não tinha. "Eu tenho inveja da sua tranquilidade", Isabela confessou. "Da forma como você lida com os problemas sem entrar em pânico. Eu queria aprender isso." Ricardo parou no cubículo dela naquele mesmo dia. "Olha, eu sei que não tenho sido o colega mais colaborativo. Quero mudar isso." Mas ele foi além. Ricardo explicou que sempre sentiu que Kathryn Kuhlman era mais competente que ele, que tinha medo de que ela o fizesse parecer inadequado. "Eu percebo agora que isso diz mais sobre minhas inseguranças do que sobre você", ele disse. E nas semanas seguintes, Ricardo se tornou um dos maiores defensores de Kathryn Kuhlman na empresa. Quando alguém criticava o trabalho dela, Ricardo estava lá para defender. Luana foi a mais surpreendente. Na nona manhã, ela entrou na sala de Kathryn Kuhlman com lágrimas nos olhos. "Eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho sido terrível com você, porque eu tenho inveja da sua sabedoria, da sua serenidade. Eu quero aprender a ser mais como você." Mas a transformação de Luana foi além das palavras. Ela começou a proteger Kathryn Kuhlman dos outros colegas difíceis. Se alguém tentava sobrecarregar Kathryn Kuhlman com trabalho extra, Luana intervinha. "Isso não é justo", ela dizia. "Kathryn Kuhlman já tem muito no prato." Luana, que antes sabotava projetos, agora chegava cedo para ajudar Kathryn Kuhlman com prazos apertados. 9 noites, 9 orações, 3 adversários transformados. Mas a maior transformação aconteceu em Kathryn Kuhlman. Ela percebeu que ao orar pelos seus adversários, ela havia se libertado do peso emocional que carregava. Não havia mais raiva acumulada. Não havia mais medo do próximo ataque. Havia paz. Havia poder real. Porque quando você para de gastar energia lutando contra as pessoas,
e começa a usar essa energia orando pela transformação delas, você se torna uma força imparável de mudança positiva. E o universo responde a essa energia. Você quer saber exatamente como Kathryn Kuhlman fazia? As palavras específicas? A posição corporal? O que orar em cada uma das 9 noites? Porque o método dela não foi acidente. Cada detalhe tem um propósito espiritual específico. A posição do corpo canaliza essa energia corretamente. As palavras específicas ativam frequências diferentes a cada noite. O horário conecta você com o momento de maior receptividade universal. Mas antes de eu te contar o método completo, eu preciso te avisar de algo importante. Isso não é manipulação. Não é controle mental. Você não está forçando ninguém a mudar. Você está simplesmente removendo sua própria resistência energética e permitindo que a natureza essencial boa das pessoas emerja. Porque aqui está uma verdade que poucos entendem. Na maioria das vezes, nossos adversários não são realmente pessoas más. São pessoas feridas que expressam sua dor, atacando outros. Quando você ora pela cura interior delas, você está atacando a ferida, não a pessoa. E pessoas curadas param de ferir outras pessoas. Kathryn Kuhlman me contou que nos meses seguintes, Isabela foi promovida e se tornou uma das gerentes mais queridas da empresa. Ricardo começou a mentorear colegas mais jovens. Luana se inscreveu num curso de desenvolvimento pessoal e se tornou uma das pessoas mais positivas do escritório. 3 adversários, 3 aliados, 9 noites de oração. Mas a pergunta que você provavelmente está se fazendo é: será que funciona com qualquer tipo de adversário? Com qualquer situação? Kathryn Kuhlman testou isso nos anos seguintes. Vizinhos problemáticos, parentes difíceis, ex-parceiros ressentidos. E sempre que ela aplicava o método das 9 noites, sempre que ela orava as 23 horas da forma específica que sua avó havia ensinado, as pessoas mudavam. Não da noite para o dia, não de forma dramática, mas mudavam. Como se a oração dissolvesse lentamente as camadas de mágoa, raiva e medo que faziam delas pessoas difíceis. E você sabe qual é a parte mais incrível? Kathryn Kuhlman descobriu que não importa há quanto tempo você tem esses adversários. Não importa quão profunda é a briga. Não importa quão impossível parece a situação. O método funciona porque trabalha num nível energético que vai além da personalidade humana. Trabalha no nível da alma. E toda alma, mesmo a mais ferida, responde ao amor genuíno. Mas tem regras. Tem uma forma específica de fazer. E se você não seguir exatamente, pode não funcionar. Primeira regra: tem que ser às 23 horas, nem 22h59, nem 23h01. Exatamente 23 horas. Segunda regra: 9 noites consecutivas. Se você perder uma noite, tem que começar do zero. Terceira regra: você precisa orar especificamente pela transformação interior da pessoa. Não por punição. Não por justiça, por transformação. Quarta regra: você precisa sentir o que está falando. Não pode ser mecânico. Tem que ser genuíno. E a quinta regra, a mais importante: você precisa estar preparado para perdoar quando a mudança acontecer. Porque a mudança vai acontecer. E quando seu inimigo vier até você com um coração diferente, você precisa estar pronto para receber essa versão nova da pessoa. Kathryn Kuhlman me disse que a parte mais difícil não era orar pelos inimigos. Era aceitar quando eles realmente mudavam. Porque, durante anos, ela havia se acostumado a ver essas pessoas como adversários. E, de repente, eles queriam ser amigos. Isso mexe com sua identidade, com sua história pessoal, com sua forma de ver o mundo. Mas é exatamente essa disposição de perdoar e receber a mudança que completa o processo de transformação. Você quer conhecer as palavras específicas que Kathryn Kuhlman usava a cada noite? A sequência exata que sua avó havia ensinado? Você quer saber por que algumas noites eram para orar por coisas diferentes?
E como reconhecer os sinais de que a oração está funcionando? Porque os sinais começam a aparecer já na segunda ou terceira noite. Pequenas mudanças no comportamento, olhares diferentes, tom de voz alterado. E na nona noite, quando você faz a oração final, você sente uma liberação energética que é quase física. Como se correntes invisíveis que te prendiam àquela pessoa fossem quebradas para sempre. Agora eu vou te contar exatamente como Kathryn Kuhlman fazia. Palavra por palavra, posição por posição, noite por noite. Mas primeiro, respire fundo, porque o que você vai aprender agora não é apenas uma oração. É uma tecnologia espiritual que sua avó guardou durante décadas. E quando você aplicar isso, sua vida nunca mais será a mesma. Primeira noite. A oração da abertura. Às 23 horas em ponto. Kathryn Kuhlman se ajoelhava ao lado da cama. Não sobre a cama. Ao lado. Os joelhos tocando o chão frio. Por quê? Porque o chão representa humildade. E você não pode transformar inimigos a partir de um lugar de orgulho. O orgulho cria resistência. A humildade cria receptividade. Mãos juntas na altura do coração. Olhos fechados. E essas palavras específicas. Pai Celestial, eu trago diante de ti o nome da pessoa. Eu não venho para pedir vingança. Eu venho para pedir cura. Cura para a ferida que faz essa pessoa me atacar. Que a paz entre no coração dela esta noite. Que ela durma em tranquilidade. Que ela acorde sem o peso que a faz machucar outros. Amém. Esta primeira oração faz algo revolucionário. Ela muda sua intenção de punição para cura. E o universo responde às suas intenções mais profundas. Quando você ora por cura, ao invés de vingança, você para de alimentar o ciclo de negatividade. Você quebra o padrão energético que mantém o conflito vivo. Simples? Sim. Poderoso? Você não faz ideia. Kathryn Kuhlman me contou que na primeira noite, ela quase não conseguiu pronunciar essas palavras. Pedir paz para Isabela, que tinha tornado sua vida um inferno. Mas ela forçou, e no momento em que disse amém, sentiu algo estranho. Como se uma pequena pedra tivesse sido removida do peito. Segunda noite, a oração da compreensão. Segunda noite, mesma posição. Mesma hora, mas palavras diferentes. Pai, ajuda-me a enxergar Isabela com seus olhos. Mostre-me a dor que ela carrega. Mostre-me a criança ferida que existe dentro dela. Que eu pare de ver a adversária e comece a ver a alma que precisa de amor. Cure-nos ambas desta guerra desnecessária. Amém. Esta é a oração mais difícil. Porque você está pedindo para ver seu adversário como Deus vê. E quando você realmente vê uma pessoa com os olhos de Deus, é impossível continuar odiando. Kathryn Kuhlman disse que na segunda noite, ela teve um sonho estranho. Viu Isabela quando criança sendo gritada pelos pais. Acordou com lágrimas nos olhos. Coincidência? Talvez. Mas na segunda manhã, quando Isabela foi áspera numa reunião, Kathryn Kuhlman não sentiu raiva. Sentiu pena. Terceira noite. A oração da libertação. Pai, eu libero Isabela de todas as palavras duras que eu falei contra ela. Eu libero ela de todos os pensamentos negativos que eu tive. Eu libero ela de todas as orações de punição que eu fiz. Que ela seja livre para se tornar quem tu criaste ela para ser. Amém. Esta oração quebra as correntes energéticas negativas que você criou com sua raiva. Porque aqui está algo que ninguém te conta. Cada vez que você fala mal de alguém, cada vez que você deseja mal para alguém, você cria uma corrente energética invisível ligando vocês dois. E essa corrente alimenta o conflito. Na terceira noite, Kathryn Kuhlman sentiu como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros. E na terceira manhã, pela primeira vez em meses, ela acordou sem aquele aperto no estômago pensando no trabalho. Quarta noite, a oração da bênção. Pai, abençoe Isabela hoje. Que ela tenha um dia de descobertas. Que ela encontre motivos para sorrir. Que pessoas gentis cruzem o caminho dela. Que ela se lembre de quem realmente é por baixo de toda essa dor.
Amém. Esta é quando você para de apenas pedir para não ser atacado. Você começa ativamente a desejar coisas boas para seu adversário. E o universo escuta. Katherine Kuhlman contou que na quarta manhã, Isabela chegou no trabalho com flores na mesa. Flores que o marido havia dado. E pela primeira vez, Isabela parecia leve. Quinta noite. A oração da proteção mútua. Pai, proteja ambas nós. Proteja Isabela de toda influência que a faz querer machucar outros. Proteja-me de toda reação que alimenta esse ciclo. Crie um manto de luz entre nós. Amém. Nesta noite você está pedindo proteção não apenas para você, para ambas. Porque você entendeu que vocês duas são vítimas do mesmo ciclo de negatividade. Na quinta manhã, Ricardo não fez um único comentário sarcástico. Na verdade, ele mal olhou para Katherine Kuhlman, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida. Sexta noite, a oração da prosperidade. Pai, que Isabela prospere em todas as áreas da vida. Que ela encontre sucesso sem precisar derrubar outros. Que ela descubra que há abundância suficiente para todos. Que a prosperidade dela não ameace a minha. Amém. Esta oração dissolve a mentalidade de escassez que alimenta a maioria dos conflitos. Quando você genuinamente deseja que seu inimigo prospere, você quebra a competição energética entre vocês. Na sexta manhã, Luana trouxe café para Katherine Kuhlman e disse algo surpreendente. Eu estava pensando, talvez a gente possa trabalhar melhor em equipe. Sétima noite, a oração da sabedoria. Pai, dê sabedoria a Isabela. Que ela entenda que machucar outros não traz a felicidade que ela busca. Que ela encontre formas saudáveis de se sentir valorizada. Ilumine o caminho dela para longe da escuridão. Amém. Esta é a oração mais profunda. Você está pedindo transformação real na forma como a pessoa vê a vida. Na sétima noite, Katherine Kuhlman sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma presença quase física no quarto. Uma energia que parecia dizer: está quase terminado. Oitava noite, a oração do perdão. Pai, eu perdoo Isabela por tudo que ela me fez. Eu escolho libertar meu coração do ressentimento. Que ela também encontre força para me perdoar por qualquer mal que eu causei. Que nós duas sejamos livres. Amém. Esta é a mais difícil. Porque perdão real não é fingir que nada aconteceu. É escolher não usar o passado como arma no presente. Na oitava manhã, Isabela pediu desculpas. De verdade. E Katherine Kuhlman estava preparada para aceitar porque já havia perdoado na noite anterior. Nona noite. A oração da nova aliança. Pai, se for da sua vontade, transforme essa inimizade em amizade. Que Isabela e eu encontremos formas de nos ajudar mutuamente. Que juntas sejamos mais fortes do que separadas. Que esta guerra termine hoje, para sempre. Amém. E então, algo que Katherine Kuhlman não esperava. Depois da última palavra, ela sentiu como se uma porta tivesse se fechado definitivamente. A porta da guerra. E outra tivesse se aberto. A porta da paz. Na nona manhã, as 3 pessoas que haviam sido suas adversárias vieram até ela. Separadamente, todas com o mesmo tom. Queriam recomeçar. Mas aqui está a parte que mais me impressiona na história de Katherine Kuhlman. Ela me disse que não foram apenas os adversários que mudaram. Ela mudou. Durante 9 noites orando pelo bem-estar de pessoas que a haviam ferido, ela descobriu uma força interior que nunca soube que tinha. A força de amar, mesmo quando não é correspondida. A força de desejar bem mesmo para quem lhe deseja mal. A força de quebrar ciclos de negatividade simplesmente se recusando a alimentá-los. Mas mais que isso, Katherine Kuhlman descobriu que, ao orar pelos adversários, ela havia curado feridas antigas em si mesma. Feridas de rejeição. Feridas de injustiça. Feridas de não se sentir amada. Quando você ora pelo bem-estar de quem te machuca, ela me disse, você aprende a se amar de uma forma que nunca foi possível antes. Porque você prova para si mesmo que é capaz de amor incondicional.
E essa descoberta a transformou numa pessoa que irradiava uma paz quase tangível. Colegas começaram a procurá-la para conselhos. Estranhos na rua sorriam para ela sem motivo aparente. Ela havia se tornado um ímã de positividade porque havia aprendido o segredo mais poderoso do universo. O amor sempre vence, mas apenas quando é oferecido sem condições. E essa força transforma você numa pessoa completamente diferente. Numa pessoa que adversários não conseguem tocar. Não porque você está protegido por uma barreira, mas porque você se tornou alguém que transforma adversários em aliados. Agora, antes de você tentar isso, eu preciso te avisar sobre os sinais que você vai notar. Sinais de que está funcionando. Dia 1, 2. Você vai sentir resistência interna. Sua mente vai dizer, isso é bobagem. Faça assim mesmo. Esta resistência é normal. É seu ego lutando contra a mudança. Kathryn Kuhlman disse que na primeira noite, ela quase desistiu. 3 vezes. Dia 3, 4. Pequenas mudanças no comportamento da pessoa. Talvez ela evite você, em vez de atacar. Isso é bom. Significa que a energia está mudando. A pessoa pode parecer confusa, como se não soubesse por que não quer mais brigar com você. Dia 5, 6. Momentos de gentileza inesperada. Um obrigado genuíno. Um sorriso sem sarcasmo. Talvez ela te ofereça ajuda em algo pequeno. Não ignore esses sinais. São a evidência de que a oração está dissolvendo as camadas de ressentimento. Dia 7, 8. A pessoa pode parecer genuinamente perdida. Como se não entendesse por que estava brigando com você. Ela pode até perguntar a outras pessoas se ela foi injusta com você. Esse é o momento da transformação real. O coração dela está se abrindo. Dia 9. A aproximação. A pessoa vai querer conversar, pedir desculpas, ou simplesmente agir como se a briga nunca tivesse existido. Alguns vão confessar as verdadeiras razões por trás dos ataques. Outros vão simplesmente começar a tratá-lo como amigo sem explicação. E depois das 9 noites, Kathryn descobriu que o efeito é permanente. As pessoas que passaram por esse processo de oração nunca mais voltaram a ser adversárias. Algumas se tornaram amigas próximas, outras simplesmente pessoas neutras. Mas nenhuma voltou a ser inimiga. Porque você mudou algo fundamental na dinâmica energética entre vocês. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas e se a pessoa for realmente má? E se for alguém perigoso? Kathryn testou isso também. Ela tinha um vizinho que ameaçava processar todo mundo por qualquer coisa. Um homem genuinamente difícil, que toda a vizinhança evitava. 9 noites de oração, às 23 horas, seguindo o método exato. No final do processo, ele não se tornou seu melhor amigo, mas parou completamente de incomodar ela e a família. E alguns meses depois, se mudou para outra cidade. Às vezes, a oração não transforma a pessoa em sua amiga. Às vezes, ela simplesmente remove a pessoa da sua vida. Mas sempre, sempre resolve o conflito. Porque quando você ora genuinamente pelo bem-estar de alguém por 9 noites consecutivas, você muda sua própria frequência energética. E uma pessoa em paz não atrai conflitos. Uma pessoa que deseja bem aos outros não atrai pessoas que desejam mal. É uma lei espiritual tão precisa quanto a lei da gravidade. Mas lembre-se, isso não é manipulação. Você não está controlando ninguém. Você está simplesmente parando de alimentar o conflito e começando a alimentar a solução. A pessoa ainda tem livre-arbítrio. Ela pode escolher mudar ou não. Mas quando você remove sua resistência e oferece amor no lugar, a maioria das pessoas escolhe a mudança. Porque lá no fundo, todo mundo prefere amor à guerra. Todo mundo prefere paz a conflito. Todo mundo prefere ser visto como uma pessoa boa do que como um adversário. E quando você oferece essa oportunidade através da oração, raramente é recusada. Kathryn hoje tem 63 anos. Ela aplicou esse método com dezenas de pessoas ao longo dos anos.
ex-namorados ressentidos, colegas competitivos, parentes difíceis, vizinhos problemáticos. E me contou que em mais de 20 anos usando essa técnica, ela teve apenas 2 pessoas que não mudaram completamente. Uma se mudou de cidade depois das 9 noites. A outra simplesmente parou de criar problemas, mesmo sem se aproximar. Mas nunca, em 20 anos, o método falhou completamente. Nunca uma pessoa ficou pior depois das 9 noites de oração. E, na maioria dos casos, a transformação foi tão profunda que hoje Catherine não consegue imaginar como essas pessoas foram inimigas um dia. Porque quando você vê alguém como Deus vê, quando você ora genuinamente pelo bem-estar dessa pessoa, quando você deseja de coração que ela encontre paz, você descobre que embaixo de todo adversário existe uma pessoa ferida que só queria ser amada. E quando você oferece esse amor através da oração, milagres acontecem. A pergunta não é se isso vai funcionar com você. A pergunta é: você está disposto a tentar? Você está disposto a trocar 9 noites de raiva por uma vida inteira de paz? Você está disposto a descobrir que seus maiores adversários podem se tornar suas maiores bênçãos? Porque às 23 áreas desta noite, quando o mundo dormir e a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual estiver mais tênue, você pode começar a maior transformação da sua vida. Não apenas a transformação dos seus adversários, a sua própria transformação. De uma pessoa que atrai conflitos, para uma pessoa que cria paz por onde passa. De uma pessoa que acumula adversários, para uma pessoa que transforma adversários em aliados. De uma pessoa que luta contra o mundo, para uma pessoa que o mundo conspira para ajudar. Essa é a verdadeira magia das 9 noites de oração. Não é apenas sobre mudar os outros. É sobre descobrir o poder que você sempre teve de mudar sua própria realidade. E quando você descobrir esse poder, quando você souber que pode transformar qualquer adversário em aliado com 9 noites de oração genuína, você nunca mais será a mesma pessoa. Você se tornará alguém que o universo conspira para proteger. Porque você se tornou alguém que usa seu poder para curar, não para ferir. E pessoas que curam são protegidas por forças que vão além da compreensão humana. Às 23 reais desta noite, quando o relógio marcar a hora exata, ajoelhe-se ao lado da sua cama, feche os olhos e comece a transformação mais importante da sua vida. A transformação dos seus adversários e a sua própria.